Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Bruto e se inscreva no nosso canal. Pessoal, algumas semanas atrás, acho que umas 3 semanas, eu fiz um rápido comentário sobre as candidaturas americanas, Donald Trump e Kamala Harris, e afirmei que eles são farinha do mesmo saco, não faz muita diferença quem vai ganhar essa eleição, principalmente no plano geopolítico. Internamente, realmente tem uma diferença também pequena, mas tem, que interessa mais aos americanos. Mas geopoliticamente não faz essa diferença toda. E hoje eu vou fazer aqui uma explicação, uma explanação do porquê que eu vejo a situação nos Estados Unidos dessa forma. E antes de entrarmos na explicação propriamente dita, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, comente nosso vídeo, compartilhe também nas suas redes sociais e vamos ao que nos interessa. Vamos lá, gente. O presidente Biden, que no momento está na cadeira presidencial americana e que já há muitos anos vem demonstrando sinais claros de senilidade, algum tipo de doença degenerativa, seja por idade, seja por algum outro problema, mas ele vem apresentando sintomas nesse sentido. E tanto que ultimamente tem algumas pessoas chamando de presidente samambaia, porque puxa o presidente para cá, bota no sol, bota para lá e tal. Ele trava no meio a discursos, ele trava em meio a solenidades e trava literalmente de ficar olhando para o vazio e ter que ser puxado. Por isso que traz o presidente para cá, traz o presidente para lá. E mesmo assim a máquina americana continua correndo, continua funcionando, seja através de nomes indicados pelo próprio Biden, seja através de nomes indicados por por grupos de pressão, etc, etc, ou por instituições americanas, do chamado Deep State, do qual compõem os órgãos de inteligência e segurança dos Estados Unidos, isso inclui as Forças Armadas, efetivamente, e também os órgãos de justiça. Então o Estado americano segue funcionando, apesar das dificuldades nítidas apresentadas pelo presidente Biden. Isso é um dos sintomas, o porquê não importa muito do presidente. O segundo sintoma é que, na verdade, os Estados Unidos já há bastante tempo ele tem suas políticas, principalmente as políticas estrangeiras, ou seja, a sua geopolítica norteada e delimitada por essas instituições, principalmente órgãos de inteligência e até mesmo a parte das Forças Armadas Americanas. Então é assim que você tem que chamam de guerras eternas, que são políticas para estados estrangeiros que são elaboradas pelas Forças Armadas, pelos esses órgãos de inteligência americanos. Isso é um exemplo, mas a interferência em outros países, etc., tudo isso aí faz parte da geopolítica. E não importa se é democrata ou se é republicano, não importa se é fulano ou ciclano. O presidente americano, embora ele tenha mais poder do que o presidente brasileiro, por exemplo, mas hoje em dia ele é muito delimitado, muito limitado também por essas instituições americanas. O terceiro ponto é o próprio tipo de política que esses dois candidatos, esses dois grupos que se degladiam. Tem gente, por exemplo, o Rubem Gonzalez e outros analistas dizem que os Estados Unidos têm um partido político dividido em dois, ou seja, uma guerra intestina dentro do mesmo partido praticamente, para ver quem vai governar o país, para ver quem vai acessar os cargos, né? E no Brasil isso não é muito diferente. Talvez um dia eu faça aí um vídeo explicando isso. Mas no Brasil isso também não é muito diferente. Tem um monte de partido que é tudo a mesma coisa. Então nos Estados Unidos é isso. Você tem. Eles se degladiam e no final eles fazem a mesma coisa. Sai entra outro e a política é exatamente a mesma. De qualquer forma, você tem problemas desse sentido que nos levam a refletir sobre isso. Por último, nós temos aí uma questão de proposta, né, dos dois candidatos. E muitos analistas colocam isso de forma bem clara. É assim, o Partido Democrata é um partido que vive ainda com o pezinho
bem profundamente enterrado ali na Guerra Fria. Então os russos são os grandes inimigos, a política deles é anti-Rússia, etc, etc. Por isso essa guerra da Ucrânia, né? Eles vêm fomentando essa guerra na Ucrânia já há bastante tempo. Os partidos democratas no poder vieram construindo essa guerra na Ucrânia. Não é à toa que, por exemplo, o Biden, quando era senador, foi visitar a Ucrânia, visitar o que depois a Rússia encontrou lá como laboratórios para desenvolvimento de armas genéticas, principalmente. Então, isso foi já denunciado, mas é claro que a imprensa não divulga essas coisas com a seriedade e profundidade que deveria divulgar. De qualquer forma, isso vem sendo construído. Já o Partido Republicano, ele vê mais a China como inimiga. Isso se reflete nos discursos dos dois candidatos. A Kamala Harris, assim como o Biden, tem uma política, tem uma proposta política de seguir apoiando a Ucrânia, de enviar armas para a Ucrânia, de fomentar a Rússia, de cutucar a Rússia, enquanto que o Trump, ele pretende, e isso ele fala bastante claramente, ele quer acabar com a guerra na Ucrânia, que embora não seja tecnicamente uma guerra, ela é efetivamente uma guerra. Na realidade, ninguém está jogando bomba e bombardeando com míssil, com bombas planadoras, etc, etc, etc. Isso não é uma guerra, é uma guerra. Só não existe a parte legal da guerra, ou seja, não foi declarada oficialmente a guerra. E não é uma guerra só entre a Ucrânia, é uma guerra entre a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. E a Europa já começa a dar alguns sinais de que está saindo fora dessa maluquice americana. E depois eu faço um outro vídeo para falar disso, ver se eu consigo retomar, apesar dos problemas aqui pessoais, eu quero ver se eu consigo retomar aí um ritmo de gravações, né, de publicações. Mas assim, voltando aqui ao nosso tema, você tem o Trump já falando claramente em diminuir e encerrar a guerra da Ucrânia. Ele fala de com um telefonema ele encerra a guerra. Não é bem assim, a coisa não é simples da maneira como ele coloca, mas sim, ele tem a pretensão de acabar com essa guerra e voltar as suas baterias para a China, ou seja, vai sair de um dos lados dessa aliança sino-russa para o outro. Então, assim, a ideia dele é aumentar ali a presença americana em Taiwan e aumentar o conflito ali, as disputas com a China, o que seria péssimo, igualmente péssimo, e talvez fosse pior para os Estados Unidos, porque por os Estados Unidos ele teria que deslocar, por exemplo, suas frotas para a China, e hoje a marinha chinesa já é maior do que a marinha americana. Talvez a marinha americana seja, digamos assim, tecnologicamente um pouco mais avançada do que a marinha chinesa, mas não é tão mais avançada assim, e a China tem a vantagem de estar muito próximo do seu próprio território, né, com base de abastecimento, linhas de suprimento, etc, 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 e ter uma marinha já maior. Os Estados Unidos teriam que desguarnecer toda uma outra região do globo, ou outras regiões do globo, para poder equilibrar essa presença da marinha chinesa ali, além do que linhas de suprimento muito mais longas e extensas do que as que a China precisaria para repor homens, para repor comida, suprimentos, munição, armas, etc. Então, assim, uma guerra muito complicada. Se antigamente os Estados Unidos tinham capacidade de fazer isso, já sempre muito restrita, não é à toa que eles ganham muitas guerras contra gato morto lá, né? Mas quando pegam um oponente um pouco mais sério, normalmente eles apanham. E por quê? Porque é uma dificuldade, você tem que atravessar o globo, são milhares de quilômetros de distância, você tem problema aí de linhas de abastecimento, etc. Fora a opinião pública, que você começa a ver um conflito desse sentido, os seus filhos jovens e tal se morrendo, e você acaba, pô, o que nós estamos fazendo? O cara está lá na terra deles, cuidando da vida deles, e eu vou me meter lá para matar o meu filho, né? Assim, e na minha terra eu começo a ser explorado, porque isso fazia um pouco sentido na cabeça do americano, quando você tinha o chamado American Way of Life, né? Que era aquele modo de vida americano, em que uma classe média grande
com bom poder aquisitivo, até mesmo o proletariado com um bom poder aquisitivo, vivendo de forma, a maioria da sociedade vivendo de forma adequada. Mas hoje isso já não é mais assim. Os americanos, dentro de seu próprio país, enfrentam muitas dificuldades sociais e no mercado de trabalho. Então, assim, eles já não veem mais o motivo de você estar atravessando o globo para entrar em guerra com outros países, quando só uma pequena parte da população se beneficia por isso. Então, seja a guerra contra a China, seja a guerra contra a Rússia, no fundo, um apoia o outro ali no Oriente, além de alguns outros países que giram em torno ali, como Irã, Coreia do Norte, etc. Mas assim, você vai simplesmente mudar o lado das ações e você teria problema. Quanto à questão, por exemplo, Palestina, os dois praticamente têm o mesmo discurso. Foi até ridículo o debate que teve entre os dois, porque a briga era para quem apoia mais a política insana de Netanyahu. Ou seja, eles se submetem de livre e espontânea vontade à presença de amplos setores da administração pública americana ligadas aos interesses de Israel e não fazem nada para se opor a isso. A verdade é essa. Então, assim, seja um, seja o outro que ganhe, na parte geopolítica não faz muita diferença. Internamente, sim, faz alguma diferença. Porque enquanto a Kamala Harris fica falando bobagem de que vai investir em pesquisa de altíssimo nível e tal, primeiro que assim, os grandes cientistas americanos hoje em dia, como normalmente são importados, né? E segundo que o Trump rebateu ela muito corretamente, porque antigamente os Estados Unidos era uma grande plataforma produtora, não só da tecnologia em si, como de produtos oriundos dessa tecnologia. Hoje em dia os Estados Unidos já não produzem praticamente mais nada. Como o Trump falou, nem batata frita a gente produz o suficiente para o nosso consumo. Tu quer produzir o que em termos de tecnologia e de pesquisa se a gente não consegue nem produzir alimentação para o nosso povo? Então, assim, os Estados Unidos precisam de uma reconstrução. O Trump, de forma atabalhoada e mal lida, até se propõe a fazer essa reconstrução. Enquanto que a Kamala acha que está tudo certo, que a gente vive somente de botar dinheiro num papel, numa bolsa de valores. E não é assim que funciona o mundo. Se você não produz o papel na bolsa de valores, você vai morrer de fome, né? Se você apenas coloca o seu dinheirinho na bolsa de valores, você vai morrer de fome porque você precisa produzir. E os Estados Unidos há muito tempo abriu mão desta produção, né? Eu lembro quando eu estava no segundo grau, lá nos anos 80, final dos anos 80, que começou toda essa discussão. Teve um professor meu que falou assim: não, eles são geniais. Veja bem, eles estão vendendo as suas indústrias, porque esse processo começou antigamente, já há 40 anos atrás, né? E aí o que acontece? A palavra desse professor é copiada da imprensa, né? Eles estão sendo geniais, eles estão vendendo as indústrias, mas eles vão ser o dono da tecnologia. Então, logo depois eles começaram a vender os estúdios de cinema. Normalmente foram os japoneses que compraram os estúdios de cinema, mas eles vão continuar produzindo. Hoje em dia você tem produções brasileiras, você tem produções turcas, você tem produções de vários outros países, que mostra que eles não foram absolutamente nada geniais. Eles apenas financiarizaram a sua economia e o povo vive de serviços precários, serviços que o povo presta de forma precária, porque os empregos que podem puxar salários para cima, os empregos que podem dar dinamismo real à economia, desapareceram, né? Os Estados Unidos ainda mantêm alguma coisa ali na indústria armamentista, principalmente, mas mesmo assim é uma indústria armamentista absolutamente dependente de insumos estrangeiros. E quando eu falo insumos, não é apenas matéria-prima, eu falo até mesmo de
equipamentos mais sofisticados que eles importam da China. Então, assim, você tem uma economia hoje absolutamente dependente, uma economia muito debilitada, uma economia que não se sustenta. O Trump diz que vai tentar reverter isso, mas você não reverte isso em 4 anos. Isso aí você bota umas 2 ou 3 décadas para os Estados Unidos reverter esse processo. Enquanto isso, China e Rússia jamais embarcaram. A Rússia até no início ali, quando acabou a União Soviética, embarcou um pouquinho. Mas logo depois, 10 anos depois, o Putin já começou a entrar no poder e começou a reverter a situação. Né? Tanto que um dos países mais autossuficientes do mundo hoje em dia é a Rússia, que além de ter toda a tabela periódica, produz a maior parte das coisas que ela necessita. Por isso, os Estados Unidos está aí, os analistas dizem que os Estados Unidos está 20, 30 anos atrasados, por causa disso, porque ele não produz mais nada. Por mais que você crie hoje em dia políticas de reindustrialização e tal, isso não é automático. Isso vai levar tempo e isso vai levar conflitos internos, porque tem uma parte da população que se acostumou a viver, ou da população que eu falo da elite, né? Que se acostumou a viver sem fazer nada, sem correr risco. E, mas isso não atende ao interesse geral da nação. E aí vem o conflito. O Brasil realmente tem uma certa semelhança nesse sentido. A grande diferença é que o Brasil jamais chegou perto de ser o que os Estados Unidos foi. O Brasil é um fantasma sem nunca ter sido um ser vivo. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Até o nosso próximo vídeo.